Olá pessoal, meu nome é Henrique Paes, estamos começando mais um Podblá Podcast. O nosso podcast tem um patrocínio da Ibegril, da Ótica Espaço da Visão, da Casa Matias Doces e Salgados e da Ótica da Ilha. Hoje, a nossa entrevistada, ela é terapeuta pélvica e sexóloga e vai conversar com a gente sobre a demissexualidade e outros assuntos. Seja bem-vinda, doutora Mônica Moura. Muito obrigada, é um prazer muito grande estar aqui, especialmente no dia de hoje, né? Não é o Dia Internacional da Mulher. Dia Internacional a gente da queria Mulher. parabenizar todas as mulheres, também em nome do Podblá, né? Principalmente a doutora Mônica e as outras meninas que estão aqui também assistindo, tá? Doutora Mônica, como é que a senhora começou nessa carreira de sexóloga? Vamos lá, eu sou fisioterapeuta pélvica, então eu formei em fisioterapia e já caminhei para o lado da oncologia pélvica. Então eu passei 20 anos de profissão em fisioterapia exclusivamente para câncer de pelve, câncer de próstata, câncer de bexiga, câncer de reto. Então, dessa abordagem oncológica vieram as necessidades de abordagem em sexologia. Então, assim, a sexologia entrou na minha vida para suprir a carência da oncologia. Então, assim, eu comecei a perceber que muitos homens, depois da retirada da próstata, que evoluíam com disfunção erétil, que é uma das consequências mais percebidas no consultório, eles acreditavam que a vida sexual perdia a função. Eles achavam, muitas vezes, que ali era o fim, né? Que não tinha mais o que ser feito. E alguns homens que sofriam câncer de pênis e que passavam por amputação, depois eu descobri que o número de suicídio chega a quase 50%. A depressão, é muito alto, né? É de não saber, né? De não saber lidar com aquilo. A gente cresce numa sociedade que é extremamente penetrativa. Então, para um homem ter um olhar sobre a sua sexualidade, sem o seu órgão genital, e sem que ele, mesmo que ele esteja, mas que não esteja funcionando, isso é muito limitante. Então, não apenas os homens tinham queixas sexuais, como as mulheres também apresentam. Então é muito frequente mulheres com câncer de útero que passaram por radioterapia, por exemplo, terem um canal da vagina colabado no procedimento de radioterapia. E aí colabado seria colado. Colado. Então essa impossibilidade de ser penetrada também era um problema muito recorrente, era uma queixa que, enfim, todo mundo ficava mobilizado. Então a necessidade de trazer um olhar sério, um olhar carinhoso, um olhar também até empático sobre esse entendimento do que é a sexualidade, que me fez buscar cada vez mais entendimento para poder acolher essas pessoas com câncer pélvico. Então nasceu daí. Sim. Só que foi tomando outras proporções porque, enfim, a sociedade é muito carente de educação, né? Principalmente de educação sexual. Então, Henrique, é lamentável que o Brasil, sendo um país que é tão sexualizado e que se fala tanto e que se mostra tanto e que se samba tanto, a gente tem uma educação muito falha. A gente tem uma lacuna muito grande. A gente até conversou aqui em off sobre isso, quando a senhora, quando a gente estava falando sobre como era o ensino da sexualidade nas escolas, né? Era só mostrando os órgãos sexuais e explicando como é que era feito, né? A fecundação, essas coisas. Não é isso? É isso mesmo, mas assim, eu quero trazer esse ponto porque muita gente diz que não recebeu educação sexual. E eu ouço muito esse relato, não é em todo lugar, seja nas redes sociais ou paciente ao vivo mesmo. Então eles dizem, doutora, eu nunca recebi educação sexual. O que não procede, tá, gente? Você que está assistindo a gente, com certeza você já recebeu educação sexual na sua vida. Porque quando a sua mãe diz, não fale sobre isso, não toque nisso, não mencione esse assunto, isso é um tipo de educação sexual. Só que é uma educação sexual castradora, né? Quando a gente recebe a educação sexual na escola que é limitada aos órgãos reprodutores, então isso daqui vai ser fecundado aqui, que vai nascer o bebezinho e tarará, então é um tipo de educação sexual. Só que é uma educação sexual que tira o prazer, rouba, né? E que acaba mostrando que só serve para reprodução. E quando a gente recebe orientação indireta através de música, através do filme, através de novelas, através, né, de conversas com outras pessoas. Então, o tempo todo a gente está recebendo educação sexual. E hoje muito mais, né, com a internet, porque as pessoas nem sabem filtrar também as informações, né, que é muita informação, então é muita coisa. A pessoa, tem gente que fica perdida nesse meio aí.
Fica. E isso é triste porque a gente começa a ficar sem saber que rei obedecer, né? Pra onde eu vou? Então, se você tá nesse momento, você sente que tá perdido e não consegue encontrar, né, uma resposta, converse com você, né? Tente entender o que faz sentido pra sua vida. A demissexualidade, que é o nosso tema principal, ele traz muito esse olhar sobre o que faz sentido. E quando a gente busca entender dentro da sexualidade o que faz sentido pra gente, a sexualidade ganha uma outra cor, ela ganha outro sabor, ela cresce, ela transcende. E eu acho que o papel do educador sexual é isso, é fazer cada indivíduo que é diferente. Nós somos 8 bilhões de pessoas, cada uma pensa diferente, mas eu preciso fazer com que o teu jeito de pensar e o teu entendimento faça sentido para a tua vida e que te traga felicidade. E é para isso que a gente está aqui. Que é o principal objetivo, né? Sempre, né? O ser humano, ele só existe para que ele encontre o amor e para que ele sobreviva. Então, todas as nossas ações, elas são movimentadas para que a gente sobreviva e para que a gente encontre o amor. E muitas vezes, essa busca do amor, ela abraça a vida sexual. Muitas vezes ela se limita à vida sexual. A gente até conversou isso em off também, né? As decisões de compra, por exemplo, elas são motivadas pelo sexo. O homem escolhe um carro pensando em sexo. O homem decide uma roupa para usar pensando em sexo. A mulher escolhe o batom, ela tá pensando em sexo. O perfume tá pensando em sexo. Você até falou da propaganda do carro, né? Como é que é feita. Exatamente. Sempre tem que ter uma mulher. Tem que ter uma mulher. Será que são as mulheres que mais compram carro? Não, né? Mas é o homem que é quem mais compra carro, ele vai... Exatamente. O objetivo é sexo. Então, a gente busca o amor e a gente busca sobreviver. E quando a gente pensa em amor, a gente pensa no sexo. Não é à toa que a gente chama, né? Fazer amor, né? É isso aí. Verdade. E, doutora, qual é a escala da sexualidade? Como é que se divide isso aí? Vamos lá. Existem, tu deves ter percebido isso ao longo dos anos, né, na vida, observando as pessoas, existe uma escala muito grande, muito gigantona, assim, gigante, gigante, gigante. As pessoas que são extremamente transantes e as pessoas que são, não faço questão, né? A gente chama os transantes de alossexuais e a gente chama os que não fazem questão de assexuais. Então, dentre esse mundo de gente, existem várias outras formas aqui no meio e o demissexual, ele tá nesse espacinho aqui, tá mais perto do assexual do que do transante. Então, o que que eu posso compreender? Que uma pessoa assexual, ela não faz questão de sexo. Ela não se movimenta em prol do sexo. Ela vai buscar satisfação em outras áreas da vida. Por exemplo, ela prefere sair para jantar. Ela prefere sair para comer uma torta. Ela gosta de sair para encontrar os amigos, para apreciar um pôr do sol. Tem mas outras o sexo coisas não que é... dá prazer. Não, todos nós temos, prazer né? diferente, mas, né? Todos nós temos. Todos nós buscamos outras coisas que não apenas o sexo. Elas dão mais importância para isso. Exatamente. As pessoas assexuais, elas dão muito mais importância para outras coisas que permeiam a vida que não o sexo. Diferente do extremamente transante. Uma pessoa alossexual, ela vai para uma festa pensando em pegar a mulher. O cara vai se arrumar, a mulher vai sair pensando em pegar o cara. Ou pensando em pegar outra mulher. Mas a mola propulsora de qualquer atitude, quando você é alossexual, você busca o sexo. Então você se movimenta em prol do sexo. Você se arruma para chamar a atenção do sexo que te interessa. Então isso é uma diferença muito grande. E de novo, Henrique, se a gente traz para essa estatística de 8 bilhões de pessoas, são 8 bilhões de seres humaninhos muito diferentes um do outro. Então eu não posso esperar que todo mundo seja motivado, extremamente motivado, somente motivado pelo sexo. Da mesma forma que eu não posso esperar que todo mundo seja apenas motivado por outras coisas que não o sexo e ignorar que o sexo é um prazer sexual, é um prazer, né, de vida, um prazer importante. Entendi. Então, assim, eu queria que a senhora explicasse melhor o que é a demissexualidade, assim, porque ficou mais perto do assexual, né? Alguém pode pensar... O que é, né? Para comer esse negócio. Também não gosta. Vamos entender, gente. A demissexualidade é uma orientação sexual, assim como a hétero, assim como o homo, assim como o bi, assim como o alossexual, né? A demissexualidade é uma orientação. Nessa orientação, o indivíduo, ele não faz questão de transar livremente como o alossexual.
Mas, quando ele se sente vinculado a alguém, quando ele enxerga uma relação que faça sentido, quando ele percebe uma conexão, aí ele tem vontade e ele vira uma pessoa transante. Então é assim, o demissexual ele pode passar meses sem sexo, anos sem sexo. E de repente ele conhece alguém que mexe com ele. Ai, caramba, mexeu, né? O santo bateu, deu um frio na barriga, e aí eu viro a chave. Eu saio daquele lugar de não fazer questão e eu começo a fazer questão. Por quê? Porque com aquela pessoa eu tenho uma conexão. Então com aquela pessoa o sexo faz sentido. Compreende? Então, é muito, às vezes pode parecer confuso, porque as pessoas dizem, não, mas então o demissexual ele só transa se for com alguém que ele ame muito. Não necessariamente. Não necessariamente. O demissexual também é dado a relações casuais. Ele pode também ter sexo casual e com muito prazer. Mas até pro casual tem que fazer sentido. Essa pessoa tem que ter alguma coisa além de beleza. É a química. A química também, eu vou te explicar. Olha, quando a gente é adolescente, né, geralmente a gente obedece um padrão, né? A gente segue um padrão de beleza e a gente tem um padrão como desejável. Então, assim, eu lembro que quando eu era adolescente, as minhas amigas tinham no seu quarto pôster de cantores, de bandas, ou de atores de filmes de Hollywood, isso, ou gostavam muito de um ator de novela. Na nossa década, de 80, isso era bem comum, né? Então, assim, as pessoas olhavam aquela, nossa, e admirava, e queria, e desejava, né? E, se fulano aparecesse, eu ficaria com ele. Então, para quem é alossexual, para quem é uma pessoa transante, desejar um famoso, desejar uma pessoa das redes sociais, desejar, é muito comum. Normal. Você olha uma mulher gostosa e você vai desejar uma mulher, por quê? Porque ela é gostosa, tá lá, escancarada, ela é gostosa, eu vou desejar, né? Mas, pro demissexual, isso não faz o menor sentido. Então, pode estar, sei lá, o Cauã Raymond, aqui do lado. Oi, tudo bem? Prazer, meu nome é Mônica. Não vai fazer diferença nenhuma. Imagina o Cauã chegar assim, porra, todas as mulheres me querem, essa mulher não me quer. Exatamente, né? Isso causa um bug na cabeça de muita gente. Então, não se trata de beleza, não se trata simplesmente do cheiro, não se trata simplesmente da química. A estética não é Não, definitivamente a estética não dá. Dentro da demissexualidade, é muito comum a gente ouvir relatos de sapiosexualidade. O que é isso? É a pessoa que se sente atraída por alguém que é muito inteligente. Agora, vamos lá, a inteligência é plural. Né? A inteligência é plural. Não quer dizer só que a pessoa seja estudada. Exatamente. Ele pode ser inteligente, vai ter um assunto que ele domine, sem necessariamente ele ser formado naquilo. Exato. Então pode ser alguém que seja muito inteligente com jardinagem, pode ser alguém que seja muito culto com livros de filosofia, pode ser alguém que seja muito inteligente na área do humor, por exemplo, pode ser alguém que seja muito inteligente em qualquer outro setor. O humor é uma coisa que deve chamar muita atenção, né, dependendo da formação original, sim. Porque, olha só, de novo, somos 8 bilhões de pessoas. A configuração familiar de cada uma vai dar um histórico e vai criar um modelo do que é agradável. Por exemplo, eu cresci em uma família que é muito risonha. O meu núcleo familiar é de palhaços. Então, assim, eu consigo enxergar humor e enxergar valor naquele humor de uma forma diferente de uma vizinha que o núcleo familiar é muito reservado, é muito fechado, que eles só conversam sobre temas muito sérios, né? Então, assim, é notório que o humor pode ser extremamente sedutor para mim, porque eu aprendi a valorizar isso. Mas outras famílias que aprenderam a valorizar outras coisas já não vão enxergar no humor algo... Até a forma que, por exemplo, uma pessoa que é bem-humorado, que gosta do humor, né? Às vezes vê, vou dar um exemplo, tem programas humorísticos na TV que eu não acho um pingo de graça. Uhum. E eu vejo, às vezes, a pessoa do lado tá se acabando de rir, eu fico olhando assim, meu Deus, aí tu olha e pensa, graça. Nossa, mas que idiota, né? Que essa pessoa, que asno, tá sorrindo disso? Tem coisas que eu vou achar graça, que às vezes uma piada inteligente, o outro não entendeu. Pois é, mas aí, olha só, o que tu trouxeste, uma piada inteligente, o outro não entendeu. Mais uma vez, as inteligências são múltiplas, as inteligências são plurais. Então, se eu espero que o outro responda ao mesmo estímulo que eu não tô sendo empática. Sim. Eu não tô sendo acolhedor. E se eu não sou empático, não sou acolhedor,
a minha percepção sobre sexualidade para o outro também já vai estar afetada. Então, muitas vezes, dentro do casamento, por exemplo, a gente percebe muito desencontro porque eu espero que o outro tenha a mesma resposta que eu tive, sendo que foi de outra família, teve um outro momento. Irmãos que são criados dentro, né? Filho do mesmo pai, da mesma mãe, cresceram na mesma casa, receberam aparentemente o mesmo tipo de educação, eles vão ter percepção diferente, né? Então isso daí já aponta o quão complexo é o estudo e quão complexa é a abordagem dentro da sexualidade. É, verdade. Lá no seu Instagram, que é bem bacana, inclusive eu recomendo que vocês dêem uma olhada lá depois no Instagram da doutora Mônica, a senhora falou de um paciente que ele achou que ele tinha se transformado em gay. Nossa, ele é demissexual. Eu lembro muito bem, Esse paciente, ele chegou, faz muitos anos que atendi, foi em Belém ainda. Ele chegou no consultório assim, aflito porque ele é de outro estado, tinha sido transferido para o norte, né, Belém e tal. Outra realidade, uma outra realidade. E quando ele chegou, um homem muito bonito, sabe? Um homem, meninas, homem lindo, aquele que a recepção fez assim, e todo mundo fez assim quando o cara passou, sabe? Todo mundo. Ninguém fica impune a beleza daquele homem. E aí ele chegou, sabe, muito educado, cumprimentou todo mundo, sentou no consultório, doutora, tô preocupado porque eu tenho certeza que eu virei gay. E aí a gente respira fundo porque ninguém vira gay, tá? Ninguém vira gay. Você nasce com uma orientação, você pode buscar negar essa orientação por muito tempo, mas você não vira a chave de repente. E aí ele veio contando a história e, notoriamente, dentro da história dele, nada apontava que ele fosse infeliz dentro da orientação que ele estava vivendo, né? Então ele era hétero e estava tudo bem. Só que qual era a angústia? Como ele mudou de cidade, ele tem um padrão diferente de beleza e isso é extremamente atrativo, né? Quando sai uma mulher do norte e vai para o sudeste ou vai para o sul, ela tem uma beleza diferente, então ela chama mais atenção. Talvez até por ser diferente, né? Mas é o diferente, né? É o diferente, sem dúvida alguma. A gente busca, né, aquilo que tá... E aí o que acontece? Ele chegou e chamou muita atenção das mulheres. E ele começou a perceber que o sexo para ele estava muito fácil. Era muito fácil, ele podia escolher quem ele quisesse, ele podia ter a mulher que ele desejasse. Só que esse excesso de facilidade, ele rouba da gente uma coisa chamada o poder de seduzir, de entender, de encantar. Para ele, o que é interessante é a dança da sedução. Então ele aprecia muito a conversa, o entendimento, ele queria saber da mulher, até para ele buscar a conexão. E ele estava buscando conexão e não conseguia estabelecer conexão com ninguém. Por quê? Porque era um oferecimento muito grande, era uma facilidade muito grande. Ele era um troféu para as mulheres, na verdade. Ele era um troféu para várias delas. E aí ele começou a dizer não. No começo ele aceitava, ele ia lá, insistia, só que ele perdia a ereção, ele broxava no meio da relação. Então é uma coisa que não fica bonito. Não é legal você perceber que está perdendo ereção e não é legal você se sentir obrigado a participar de algo porque está todo mundo pressionando. Então os amigos diziam, cara, vai lá, olha a mulher linda, tá ali se jogando para ti, vai lá, sai com ela. E aí ele se obrigava a isso, algumas vezes funcionava, mas na maioria ele falhava miseravelmente, e aí acabou percebendo que tinha disfunção erétil, sentiu que não tinha mais atração e chegou no consultório com a certeza de que ele tinha virado gay. Então assim, depois a gente conversou e eu vim entender que a orientação dele é demissexual. Então ele tem vínculo e a partir do vínculo ele tem desejo. Então não adianta, você pode até conseguir. E isso é uma coisa muito forte, é importante a gente trazer, já que o tema é demissexualidade. O demissexual conseguiria transar sem vínculo, mas o efeito rebote é avassalador. Sobre a autoestima, sobre a confiança, sobre o acolhimento de si. Né? É uma sensação de abuso, é uma sensação de violência. Depois que um demissexual tem relações sexuais com alguém com quem não tem conexão alguma, eles relatam muito essa vontade de tomar banho, de se esfregar, sabe, para ter nojo de si, essa sensação de que realmente
Uma repulsa, né? Não foi legal, né? Não foi legal. E aí, quando você começa a amadurecer e entender que tudo bem, você não é obrigado a transar com todo mundo, porque hoje o sexo é muito fácil, aí fica muito mais leve. A gente consegue manejar. E o meu papel como educadora sexual é trazer para as pessoas essa percepção de que tudo bem se tá todo mundo transando loucamente com todo mundo na esquina. Tudo bem. Eles estão felizes assim? Tá bom. Não é errado. Mas você também não precisa se cobrar e você não precisa se submeter a relações só para fazer parte de um grupo. É porque a sociedade, às vezes, né, fica como se fosse exigindo que isso acontecesse. Mas exige tudo, né? Exige que a gente faça o nariz, exige que a gente preencha os lábios, exige que a gente coloque botox, exige que a gente tenha um corpo academia, magro, né? exige que a gente faça Tanto que a tudo, gente exige que clareie o cabelo, que não deixe branco aparecer. A gente vê essa Exige loucura tudo. pela estética, né, que está tendo. E a própria internet, né, tem um poder muito grande sobre isso. Tem gente que vai, por exemplo, tem gente que mostra uma vida na internet que não tem, que não existe, né? Ah, a maioria não. A maioria, na Eu verdade. não sou tão transante, eu não sou tão transante quanto as pessoas pensam lá no Instagram. Eu sou completamente diferente. Por falar nisso, a doutora leva altas cantadas lá no Instagram dela. Né? As pessoas fantasiam. É muito curioso, porque eu sempre digo assim, que legal, mas olha só, os contos de fadas são lindos, mas eles só servem para embalar os nossos sonhos. E é isso. No fundo, as pessoas projetam, porque não é a Mônica que eles querem. Eles idealizam a sexóloga e aí acaba ficando uma coisa objetificada mesmo. Então, assim, se eu tenho disfunção erétil, como a sexóloga não teria disfunção erétil? Se eu tenho uma frequência sexual baixa, como a sexóloga não teria uma frequência sexual baixa. Se eu tenho conflitos no meu casamento, nossa, ela estuda isso há 20 anos. Com ela eu não teria conflito se eu me casasse. Então, assim, as pessoas acabam projetando, mas, gente, isso é tão... É tão triste. Não tem outra palavra. É tão triste quando você imagina que a grama do outro é mais verde do que a sua. E não é. Não é. A gente só vai trocar o adubo. Alguns funcionam mais esse adubo, outros outro adubo. Ou então não é grama o teu caso, vamos colocar florzinha. E aí tá tudo bem. Mas a gente precisa se entender primeiro. A gente precisa saber qual é o nosso lugar. Qual é a roupa que me cabe. Eu não vou ficar bem com todo tipo de roupa. Então, qual é a roupa que me cabe? Qual me deixa confortável? Então, assim, a pessoa tem que se conhecer também primeiro, né? Sempre. Tem muita gente que nem se conhece direito. Sempre. E quer que o outro conheça. Se eu quero comprar um microfone, eu tenho que me conhecer. Eu tenho que saber que eu falo alto, que o meu tom de voz é assim, que eu projeto assim. Então, qualquer decisão minha precisa de um autoconhecimento. Só que a gente não quer parar para estudar, gente, porque, caramba, é tão chato, né? É muito mais fácil observar o outro, né? É. Mas, assim, terapia é mandatório, todo mundo precisa. Eu tenho a minha cadeirinha cativa lá com a doutora Jussara. Beijo para você, inclusive. Sexta-feira estamos juntas. Então, assim, a gente precisa desse encontro constante com a gente. A psicoterapia, ela é mandatória, especialmente nesse momento pós-pandêmico. Na pandemia, a gente se deparou com o pior que a gente tinha. E esse pior que a gente tem abraça a nossa sexualidade também. Eu me lembrei de uma coisa que você falou em pandemia, eu não sei se a senhora chegou a ver. Tinha um rapaz que ele entrou numa bolha e saiu dentro dessa bolha até a casa da namorada para poder ficar com ela, para poder transar. Eu não vi. Olha que curioso. Foi na Europa, eu acho. Curioso. Tá vendo? Porque ser transante, alossexual. Fede tudo, né? Fez de tudo. Tô dizendo, o sexo move montanhas, meu bem. É verdade. O sexo move montanhas. Tudo gira em torno do sexo. Né? Olha a Helena de Troia aí. Tá vendo? A vida é assim. Uma guerra, né? É uma guerra. Guerra e paz. Guerra e paz. Deixa eu só fazer uma pausazinha pra gente falar dos nossos patrocinadores, né? Vamos Que é quem lá. paga a gente. Galera, o Pode Blá Podcast tem o patrocínio da Ibegril, da Ibinox, da Casa Matias Salgados, da Ótica da Ilha e da Ótica Visão. Espaço da Visão. Entendeu? E outra coisa que eu quero pedir para vocês, dê like aí, entendeu? Mande os comentários, vamos ver se já tem gente só dando boa noite aqui. Vamos mandar os comentários aqui, galera. Vamos conversar, que não é sempre que a gente pode falar sobre sexo de uma forma... Pois é. De uma forma leve, de uma forma desconstruída, né, Henrique? É verdade. Doutora, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui sobre
Uma amizade pode despertar o interesse sexual com mais facilidade do demissexual? Pode, pode. Geralmente, o demissexual se sente mais confortável depois que ele mergulha na vida do outro. Então, é possível que, quando já exista uma amizade, né, eu tenho esse mergulho mais profundo. Eu conheço, eu sei de quais são os teus planos, eu sei de como tu te comportas, eu sei o jeito que tu tratas o garçom, o jeito que tu tratas os teus pais, a forma que tu idealizas um relacionamento para frente. Então, tudo isso tem que ser considerado. Agora, nem toda relação de amizade vai garantir que exista química sexual. Porque a química, Henrique, ou ela existe ou ela não existe. Não dá pra gente regar, botar adubo, não dá, não dá. Então, aquele casal que nunca teve química na vida e que acreditou que depois do casamento melhoraria, deu um tiro nos 2 pés e no joelho. Congelou, não vai pra frente de jeito nenhum. Agora, aquele casal que tinha química no começo e que de repente a vida vai acontecendo e a química vai se perdendo, aí a gente consegue resgatar o erotismo. Dá para resgatar porque existia química, tá? No caso do demissexual, se a química não acontece logo no começo, não adianta que o inverso não vai funcionar. Então, não adianta. Se você insiste, tô solteira, mas fulano é meu amigo, fulano tá lá disponível. Por que eu não fico com fulano para ver no que dá? A chance de estragar a amizade, não dar em nada, é bem maior. As pessoas têm receio de estragar a amizade, né? Exatamente. Mas em seres transantes, alossexuais, sexo entre amigos, eu acho sensacional. Quem não tem um amigo colorido, procure o seu, marque, combine. Tá aquele dia de lua cheia, você tá super afim, liga pro amigo, pô, você viu a lua, tô indo pra aí. Então, assim, super funciona. Difícil desse jeito, assim? Não, mas claro, acho difícil já tá a vida, né? Pagar boleto é difícil. É verdade. Mas, assim, acho que o sexo... De novo, gente, o sexo, ele é um lugar de acolhimento. O sexo é o lugar onde eu vou relaxar. Então, se for para ser difícil, se for para ser denso, se for para ser complicado, melhor buscar outro lazer. Mas é legal, é bom fazer dar uma orientaçãozinha, né? É legal, mas com responsabilidade, né? Sempre. A gente está partindo do princípio que a gente já está com tudo organizado, né? Temperatura, Temperatura, pressão, sabe, né, que tá tudo legal. Cheio de doenças, né? Cheio de outras coisas. Então, sempre tem que... por mais que a gente saiba, é bom dar uma lembrada, né? É muito bom lembrar. Preservativos, o uso de... para quem não sabe, gente, o preservativo feminino, ele tá muito usado novamente. Passou um período aí que ninguém mais estava comprando, né? O governo não estava mais fornecendo, mas agora o governo já voltou a fornecer preservativo feminino e ele pode ser abertinho, para usar no sexo oral. Então, fica a dica aí. Hoje eu vi uma reportagem que uma loja de sex shop abriu para doação. Ia doar uns vibradores lá. Ficou uma fila imensa de mulheres. Eu vi. Não tá fácil para ninguém. Mas olha só, não tá fácil para ninguém. Mas o vibrador, ele tem um poder vai muito além do que despertar o orgasmo. É muito perigoso quando algumas mulheres se condicionam a ter orgasmo apenas com o vibrador. Eu acho que o vibrador é sensacional, né? Todo tipo de estímulo, quando você vai se masturbar, tanto homem quanto mulher, tem que usar vibração, faz com mais pressão, com menos pressão, com mais velocidade, com menos velocidade, esfrega bem forte, vai devagar, usa espuma de banho, usa gel, usa condicionador, enfim, vai brincando com vários tipos de estímulos, texturas diferentes. Quanto maior o repertório, maior o meu conhecimento, maior o meu prazer sexual. Qual é o porém do excesso de vibração? É que eu fico condicionada. E aí, se eu fico condicionada, eu não vou conseguir ter orgasmo de outra forma. Acabou a pilha, acabou o sexo. Né? Então, tem muitas pessoas que só conseguem ter o orgasmo com a vibração
do estimulador lá, seja o estimulador clitoriano externo, seja o vibrador que penetra. Então, assim, vamos alternar os estímulos, tá, gente? Ficar usando só uma coisa. É igual o homem. O homem, quando ele se masturba somente assistindo um filme pornô, ele tem um risco muito grande de sofrer com disfunção erétil lá quando estiver na relação. Por quê? Porque assistindo o filme pornô, lá com a minha mão no pênis, eu fico condicionado. Então, a imagem já está pronta, eu não preciso nem criar, não preciso fantasiar, e a fantasia é fundamental durante a relação sexual. Então, durante a masturbação, você tem que fantasiar. Ou você lembra de coisas que já aconteceram, ou você imagina coisas que você queria que acontecesse, ou você, enfim, vai fantasiando, vai criando, porque se você só recebe a imagem pronta, você perde o poder criativo, e sexo é criatividade. Né? Então, com a pressão lá, com a mão, só do mesmo jeito, né? A mesma pressão. Nenhuma vagina, nenhum ânus vai imitar a pressão da mão, a direção, a velocidade, o jeito que pega. Não dá. Então, não condicionar. Se você condiciona muito, você vai sofrer com disfunção erétil, vai perder a ereção no meio da relação. Esse exagero ele não pode também trazer problemas, por exemplo, para a vagina da mulher, ou então para o pênis do homem. Por usar demais. Um excesso de uso, pouco provável. É bem pouco provável. A questão que me desconforta como sexóloga é imaginar realmente a falta de criatividade com outras formas. Então, se você é uma pessoa que tem uma prática de masturbação frequente, mas você usa vários estímulos, sensacional. Agora, você se masturba sempre só do mesmo jeito, aí já fica um pouquinho, né, o sinal de alerta aceso. Por exemplo, a mulher, ela é demissexual e seu marido é alossexual. Uou! Até me engasguei. É difícil, né? É por isso que a gente precisa educar. Porque a gente tem que conversar sobre as nossas expectativas antes do casamento. A gente precisa conversar sobre expectativa antes do namoro. A gente precisa conversar sobre expectativa quando fica. Então, se eu conheço alguém e eu tenho interesse nessa pessoa, se eu estou disponível, se eu estou com expectativa, se eu planejo ter uma relação mais séria, é importante que eu comunique. Por quê? Porque a expectativa diferente vai dar um desencontro. E esses desencontros, quando a gente fala de sexo, são inadequações sexuais. A frequência sexual é a principal inadequação. É um que quer transar muito e o outro que não quer transar tanto, tá? Então, quando esse casal, um é alo e o outro é demi, eles estão juntos, o tempo todo a comunicação tem que ser no sentido da conexão. É importante que o comportamento de ambos seja um comportamento muito coerente com o que eles esperam. Porque a partir do momento que a coerência começa a não existir, e todos nós que atira a primeira pedra, aquele que nunca foi incoerente, né? A gente é incoerente vez ou outra, natural. Quando algum deles, especialmente o demi, percebe incoerência no discurso, incoerência no comportamento, incoerência na expectativa, aí aquele olhar que brilhava, né, que soltava fogos, aquelas borboletas no estômago, elas começam a dar tchau. O que acontece? Por exemplo, você está falando isso, tem pessoas, né, que quando está paquerando, não está ali na fase da paquera ainda, está querendo conquistar, né? Fala que ele é maravilhoso, né? Todo tempo. Então, com o passar do tempo, as pessoas vão se conhecendo e aí vai vendo que não era bem aquilo. E isso vai desestimulando, né? Desestimula por quê? Porque as pessoas tomam decisões, Henrique, antes que a intimidade se instale. A intimidade, ela não se faz na verborragia, né? Eu não consigo estabelecer amizade falando contigo. Não amizade, eu não consigo estabelecer intimidade conversando também contigo, só conversando. Sim. A gente pode passar 8 horas em podcast, mas eu só vou me sentir íntima, desculpa, quando eu consigo confrontar as miudezas. Então, tu falas isso, eu percebo aquilo. Tu falas aquilo, eu percebo aquilo outro. Então, se eu tenho uma relação onde isso acontece com frequência, a chance de eu me envolver com alguém que é diferente do que eu imaginava é muito menor. Certo.
A senhora estava falando Mas também... as pessoas não decidem só assim, né? Lógico, Tem muita não. gente que decide namorar e nem para ver se tem intimidade com a pessoa. isso que eu tô te Decide falando. casar sem intimidade nenhuma. A senhora falou que a pessoa tem que, antes de namorar, antes de noivar, antes de casar, tem que ter um conhecimento, né? É isso. Como fazer isso com com as relações que estão tendo hoje? Que as pessoas mal se conhecem, já dizem que estão amando, já dizem que vão casar. Olha, eu acho muito simples a minha resposta para ti hoje. É a resposta que eu dou para as minhas amigas solteiras. Mônica, se eu disser para ele que eu quero me casar, ele vai sair correndo. A minha resposta é muito simples. Eu digo, amiga, que bom que ele sai correndo logo no começo. Já pensou se ele deixasse para sair correndo depois de 1 ano que vocês estão namorando? Já pensou se ele decide sair correndo depois que vocês já estão casados? Olha como ia ser perigoso. Ah, Mônica, mas aí a minha possibilidade vai ficar reduzida a 0. O que tu preferes? Uma possibilidade diminuída e buscar um relacionamento que faça sentido? Ou tu preferes ir te atropelando e gastando tempo, que nunca é desperdício, né? A gente se diverte também no processo. Mas você prefere ficar se relacionando com várias pessoas, tendo a certeza de que a tua expectativa não vai ser alcançada? Assim, de novo, a gente volta pra gente. O que eu quero? Henrique, pra mim, Mônica, não doutora Mônica sexóloga, mas pra mim, Mônica, não faz o menor sentido eu me relacionar com pessoas que tenham um comportamento que eu sei que não vai me agradar. Gente, eu tenho 41 anos. Eu vou me envolver com alguém que eu já sei que tem A, B e C de comportamento que pra mim é inegociável. Aí eu vou ficar enquanto o sexo faz sentido e aí depois aí já... Não faz sentido. Aquela frase, os opostos se atraem, não se aplica a isso. Olha, os opostos se atraem quando a gente está falando de genética e quando a gente fala de anticorpos e quando a gente fala em química sexual. Você até comentou, né? Conversamos sobre isso, lembra? Que as pessoas que são geneticamente opostas vão gerar filhos que são altamente, né, fortes e inteligentes. Exatamente. Por quê? Porque quanto mais opostas as nossas características genéticas, quanto mais opostos os nossos anticorpos, maior a química sexual entre a gente. Então, se eu conheço alguém e em 3 meses eu me apaixono loucamente, a gente tem uma química perfeita e engravida, o resultado daquele cruzamento vai ser um indivíduo muito mais forte, muito mais resistente, muito mais inteligente. O filho de puta. Filho de puta é bicho inteligente. Filho de puta não fica doente. Filho de puta, né? Por quê? Porque aquela paixão muito rápida, aquela idealização muito rápida, aquela necessidade de transar sem se preocupar com o futuro, aí vai lá, engravida e vem um produto que é muito mais desenvolvido. É diferente daquelas crianças que são, gente, não generalizando, tá? A gente tá aqui trazendo situações até para ficar mais lúdico. Mas sabe aquelas crianças que são muito planejadas e que a mulher para de tomar o anticoncepcional e aí ela espera engravidar, depois quando ela para de tomar o anticoncepcional, que decide engravidar, ela perde o interesse sexual pelo parceiro? Por quê? Isso também tem justificativa. Porque a atração sexual, a química, ela vai se perdendo e vai modificando quando a gente conhece alguém tomando anticoncepcional e quando a gente tira o anticoncepcional, essa pessoa que antes o cheiro era atrativo pra gente, o cheiro dessa pessoa já não passa a agradar mais. Então começam a vir outros problemas. Então a química sexual ela é algo muito complexo. Você até falou que tem gente que não suporta o cheiro de outro, né? Tem. Eu já tive pacientes que eles estavam noivos, ela tinha parado o anticoncepcional para casar e já começar a tentativa de engravidar, e ela criou uma aversão absurda ao cheiro dele. Então não adiantava, ele podia tomar banho, usar perfume, usar roupa limpa, mas o cheiro dele virou um cheiro aversivo para ela. Então assim, eu vou fazer o quê? É complicado. Atração sexual, química, a gente não inventa. A química, ou ela existe, ou ela não existe. Entendi. É isso. Eu queria que a senhora me diferenciasse aqui, essa diferença entre libido, desejo e atração sexual. Qual a diferença? Vamos lá. O que é libido? Libido, Henrique, é aquela coisa interna, né? A libido é aquela coisa que fala sobre a busca por um prazer.
né? Então, assim, eu tô com libido, eu tô com uma disposição, eu tô com uma vontade. Essa minha libido alta, ela pode me impulsionar a me masturbar, por exemplo. Eu posso ser assexual, eu não tenho interesse em pessoa nenhuma, mas eu tenho libido. E aí eu tenho vontade de ter prazer. E essa busca pelo prazer pode ser sozinha. Então, assexual não é não ter libido, né? Não, assexual tem libido, tem libido. Só não se sente atraído sexualmente por outra pessoa. Mas o assexual se masturba. O demissexual se masturba. Só que ele não vai sair, ai, deixa eu pensar aqui no Cauã Raymond para me masturbar. Não, vai pensar em outras coisas. É assim. Tu perguntaste libido. Libido, atração sexual e... Cadê? E desejo. Desejo. O desejo, ele é algo que eu vou direcionar. O desejo é para onde eu vou direcionar minha libido. Por exemplo, eu posso ter desejo pelo João. Eu tenho um desejo pelo José. Então, eu estou querendo desenvolver todo o meu sex appeal, eu tô querendo atrair, eu tô querendo provocar aquela pessoa. Então eu tô com desejo por aquilo, desejo sexual por aquilo. E a gente também tem desejo por outras coisas, por exemplo, eu tô desejando um vibrador daquele que eles estão distribuindo lá que tem uma fila de mulheres para pegar, ou eu tô desejando uma torta de chocolate, né? A atração sexual é quando eu direciono o meu desejo, a minha libido, eu tô canalizando para aquela pessoa específica. Então eu tenho atração sexual por aquele que já tá todo canalizado. A atração sexual é algo bem mais direto, né? São aquelas pessoas que realmente têm um sex appeal assim, que são muito, muito, muito atrativas. A gente consegue perceber, consegue se sentir capturado. Lá no seu Instagram tem várias situações, né, que a senhora, que eu acho engraçado, que a senhora fala assim, isso aconteceu comigo, né? Traz muito para não ter engajamento, né? Deixa eu te contar, Henrique. Comecei a usar o Instagram falando sobre educação sexual de uma forma muito ampla. E isso chega um momento em que esgota porque não era o meu lugar de fala. Então, assim, é delicado quando a gente fala, por exemplo, sobre câncer de próstata. Eu trabalho com pacientes que tiveram a próstata removida há 20 anos. Então, esses homens que sofrem com disfunção erétil, que sofrem com incontinência urinária porque tiveram a próstata removida, apesar de eu tratar, apesar de eu palestrar sobre isso, apesar de eu compreender, eu nunca vou entender o que é, porque eu jamais tive uma próstata, eu jamais vivi um câncer. Então não era o meu lugar de fala. Falar sobre sexualidade de uma forma aberta, muitas vezes trazia muito do científico, mas distanciava do que fazia sentido para mim. Então, esse ano, eu fui convidada pelo pessoal da L3 para começar a trabalhar um produto que realmente fizesse sentido e que fizesse diferença. Eu sempre critico esses lugares assim de palestrinha, vou dar uma aula sobre isso, vou dar uma aula sobre aquilo. Mas eu gosto muito de trazer o exemplo real. Então, assim, eu sou uma mulher demissexual e eu cresci buscando buscando encontrar a paz nesse lugar onde todo mundo parece valorizar demais o sexo e para mim não fazia o menor sentido essa supervalorização. Então eu comecei a trazer exemplos reais de vida, mesmo em exemplos de consultório, de pacientes que passam por essa questão da demissexualidade, que é uma questão que precisa ser vista, que é uma questão que precisa ser respeitada, porque, de novo, é o que faz sentido. E isso faz sentido para mim. Então, eu já busquei por muito tempo, responder ao que faz sentido para as pessoas. E agora está na hora de a gente buscar um sentido aqui. E é legal porque a pessoa vê assim, aconteceu comigo. A pessoa pensa assim, poxa, não, aconteceu comigo também. Então, não sou só eu que tenho isso. Exatamente. Não somos. Isso é legal. Não somos. Somos 8 bilhões de pessoas diferentes, mas tem uma essência muito parecida, né? E aí a gente está buscando os parecidos. Se você é parecido, segue aqui, acompanha lá no Instagram que a gente vai conversar muito. Se você é curioso também, né? também. É bem-vindo. Galera, muito obrigado, doutora, pela sua participação aqui, tá? Galera, sigam a doutora Mônica nas redes sociais dela,
Tá? Qual é a sua rede social? Gente, é só seguir o @DRA Mônica Moura, doutora Mônica Moura no Instagram e doutora Mônica Moura no YouTube também, que a gente já vai para 100 mil agora, hein? Opa, tá bem. Estamos indo para 100 mil. Pessoal, muito obrigado por acompanhar a gente. Tá? O nosso Podblá, ele tem a colaboração do Estúdio Interitos, do nosso amigo ali, Marcos Pantoja, e com a direção também da Yasmin. Tá? Muito obrigado. Até a próxima terça-feira. Valeu!